¿Cómo están? Bien. ¿Igual de callados que siempre? No, hoy estamos muy hablantes. Ah, Hasta qué de bueno. É, Muy bien. Estamos muy hablantes. Bueno, eso ya me gustó. sim. Sí, claro. Então, doutor, Bueno, podemos iniciar sí, ou não? ¿no tienen ningún comentario? O, ¿Algo que a- quieran platicar, Lus- discutir? sim, seria bom. Luciana, Oi, boa noite. Hola. Eu tive um pensamento essa semana que eu queria comentar. Assim, tudo sai do pensamento divino, né? O ad extra é todo o pensamento que estava no ad intra, realizado pelo verbo divino. Isso é correto, doutor? Todo pensamiento adintra de Dios está Isso. realizado por el verbo divino. Isso, e formando o ad extra. Bueno, sí. El verbo eterno, o sea, la segunda persona de la Trinidad, es la palabra de Dios. o Verbo eterno é a segunda pessoa da Trindade, é a palavra de Deus. Ahora, esta palabra de Dios, ya ahora, gracias a esta revelación, sabemos que es la divina voluntad. Agora, esta palavra de Deus, já agora, graças a essa revelação, sabemos que é a divina vontade. Y la divina voluntad es el motor de todas las acciones de Dios. E a divina vontade é o motor de todas as ações de Deus. Por lo tanto, los pensamientos del Padre son movidos por la segunda persona de la Trinidad, por la divina voluntad. Portanto, os pensamentos do Pai são movidos pela segunda pessoa da Trindade, pela divina vontade. Ahora, ¿cuáles serán los pensamientos del Padre? Agora, quais serão os pensamentos do Pai? Primero, como Él sabe, se conoce que es amor, Primeiro, como ele sabe, conhece o que é amor, el amor lo que necesita es ser amado, o amor o que necessita é ser amado. ¿sí? Por lo tanto, requiere de un ser al cual poder amar y del cual poder ser amado, pero a la par con el amor de Él. Portanto, requer de um ser ao qual poder amar e do qual poder ser amado, porém, lado a lado com o amor dele. O sea, amor divino por amor divino. Ou seja, amor divino por amor divino. Ese es el pensamiento del Padre. El Padre quiere manifestarse. Esse é o pensamento do Pai. O Pai quer manifestar-se. Ahora, la segunda persona de la Trinidad, que es el Verbo eterno, que es la divina voluntad, Agora, a segunda pessoa da Trindade, que é o Verbo eterno, que é a divina vontade, es la encargada de llevar a cabo esa idea, ese deseo del Padre, llevarlo a la realidad. é encarregado de levar, de realizar essa ideia, esse desejo do Pai de torná-lo realidade. O sea, ¿cómo lo hace? Creando un ser que es diferente al divino, donde Él se va a unir para poder relacionarse con el Padre. Como faz? Criando um ser que é diferente do divino, onde ele vai unir para poder relacionar-se com o Pai. Ese ser es la humanidad del Verbo eterno, que es lo que conocemos como Jesús. Esse ser é a humanidade do Verbo eterno que conhecemos como Jesus. Ahora, ese es el primer
pensamiento hecho realidad dentro de la Trinidad. Agora, esse é o primeiro pensamento feito realidade dentro da Trindade. Y es realizado por la segunda persona de la Trinidad. E é realizado pela segunda pessoa da Trindade. Ahora, desde afuera, en el adextra, que es donde va a vivir este ser humano divino, Agora, do lado de fora, que é o extra, onde vai viver este ser humano divino, es como el Verbo eterno crea toda la creación como una casa, como un hogar para la humanidad divina. é como o Verbo eterno cria toda a criação como uma casa, como um lar para a humanidade divina. Entonces, primera acción, primer pensamiento del Padre, ese ser amado y poder tener su reino en el adextra. Então, primeira ação, o primeiro pensamento do Pai é ser amado e poder ter o seu reino no extra. ¿Sí? Ese pensamiento lo realiza el Hijo, el Verbo eterno, creando su humanidad. Esse pensamento o realiza o Filho, o Verbo eterno, criando a sua humanidade. Y por eso San Pablo nos dice que, refiriéndose a Jesús, que es el primogénito de toda la creación. E por isso São Paulo nos diz, referindo-se a Jesus, que ele é o primogênito de toda a criação. Antes que todo, antes que el caos, aquel que había, donde todo estaba revuelto, antes de eso, antes de los ángeles, es la humanidad del Verbo eterno. Antes de tudo, antes do caos que havia tido, em que estava essa revolta, antes disso, antes dos anjos, da humanidade, o Verbo eterno. ¿Sí? Y luego, desde su humanidad, es como Él crea toda la creación. E logo, a partir da humanidade, é como ele cria toda a criação. Y aquí, bueno, San Pablo, hablando de Jesús, dice que todo fue creado por Él, para Él y en Él. E aqui São Paulo, falando de Jesus, diz que tudo foi criado por ele, para ele e nele. Entonces, son los dos pensamientos del Padre que los lleva a cabo el Hijo, y uno lo lleva a cabo como Verbo eterno nada más. Então, são dois os pensamentos do Pai que realiza o Filho e um realiza como Verbo eterno, nada mais. Y la segunda idea del Padre, que es la creación, la lleva a cabo el Verbo eterno desde su propia humanidad. E a segunda ideia do Pai, que é a criação, realiza o Verbo eterno a partir da sua própria humanidade. Y esto todavía tiene algo más que decirse de ello. E isto ainda tem algo a mais que dizer disso. Porque Jesús nos dice que la luz prestó la materia para la creación. Porque Jesus nos diz que a luz emprestou a matéria para a criação. Y luego dice que la creación, cuando la sacaron de dentro de ellos, porque ab eterno la tenían dentro. E logo diz que a criação, quando tiraram de dentro deles, porque o Verbo eterno a tinha dentro. ¿Sí? Y ahora, ¿quién es la luz? E agora, quem é a luz? ¿Que no Jesús es la luz del mundo? Não é Jesus a luz do mundo? ¿Que no Jesús está desde toda la eternidad dentro de la Trinidad? Jesus não está em toda a eternidade dentro da Trindade? Porque el movimiento de generación y de procedencia es eterno. Porque o movimento de geração e procedência é eterno. Por lo tanto, la correspondencia del verbo es eterna. Portanto, a correspondência do Verbo é eterna.
Y esa correspondencia es crear su humanidad. E essa correspondência é criar a sua humanidade. Entonces, la materia de Jesús, la materia creada por el Verbo Eterno como humanidad, es la que se presta para llevar a cabo toda la creación. Então, a matéria de Jesus, a matéria criada pelo Verbo Eterno como humanidade, é a que presta para realizar toda a criação. No sé si esto responde a tu cuestión. Responde, entendi. Muito obrigada. ¿Puedo hacer una pregunta? Claro que no. No, Sí, no me creo. sí, Doctor, sí. entonces quiere decir que ahora, a través de la divina voluntad del alma que vive en la divina voluntad, presta nuestra materia humana, vamos a decir así, nuestra humanidad, para que la luz se manifieste a través de nosotros. Así es. Wow. Esa luz que es Jesús, Ajá. ahora se quiere manifestar de él como hombre Dios, pero necesita en dónde hacerlo. Ajá. Y ese es en nosotros. ¿Sí? Eso sí pasa a través de la fusión que hacemos, doctor. Cuando nos fundimos en la divina voluntad, entonces la materia, que es nuestra materia, que es nuestra humanidad, ahí tiene la divinidad de Jesús y actúa a través de nosotros. Cíntia, agora fala em português para poder a Márcia traduzir o doutor. Fala sua. Bueno, doctor, voy a hablar en portugués, ¿sí? Para las personas. Eu perguntei ao doutor se agora, através da nossa humanidade, através da fusão que nós fazemos com Jesus, se ele se manifesta através da nossa matéria, né, da nossa humanidade, da nossa casca, vamos falar assim, no português mais claro, né? E ele respondeu que sim, que a gente corresponde a ele nesses atos, né? Só que com os nossos movimentos. É isso, doutor? Así es. Wow. Gracias, doctor. Wow. Muy bien. Así es. Un poco complicado esto de la luz, de la materia, de la luz que prestó la materia, pero visto desde el punto de vista de Jesús, la luz del mundo, ahora lo Só podemos momentinho, ver. doutor, para a Márcia traduzir. É um pouco complicado isso sobre a luz, a matéria, que a luz emprestou a matéria, porém, visto do ponto de vista de Jesus ser a luz do mundo, pode continuar, doutor. Bueno, yo creo que ya está más o menos contestado, ¿sí? Creio que já está mais ou menos respondido, sim? Sim, e o que fica, assim, que essa segunda parte do pensamento, né, que Jesus, a humanidade divina dele, que é a primeira parte da matéria, né, é o faça-se a luz do Gênesis, né, a matéria está toda nele. E a partir daí, que é a necessidade dele, dessa humanidade divina, que todas as coisas criadas vêm. Tá certo, doutor? Bueno, es que con el pensamiento del Padre, el primer pensamiento del Padre es manifestarse. Sim. O primeiro pensamento do Pai é manifestar-se. Ahora, esa manifestación tiene que ser primero en el Hijo, o sea, en la segunda persona de la Trinidad. Agora, essa manifestação tem que ser primeiro no Filho, ou seja, na segunda pessoa da Trindade. Por eso es que esa persona es Dios, igual que el Padre. Por isso é que essa pessoa é Deus, igual ao Pai. O sea, tiene todo lo del Padre, naturaleza, vida, atributos, todo. Ou seja, tem tudo do Pai, natureza, vida, atributos, tudo. Ahora,
para que se complete el amor. Dios es amor, pero el amor, para ser pleno, para ser completo, requiere la retribución, la correspondencia. Deus é amor, mas para o amor ser pleno, para ser completo, requer a retribuição, a correspondência. Si no tiene la retribución, el amor no está en plenitud. Se não tem a retribuição, o amor não está em plenitude. Por eso es que la correspondencia del verbo es formar la humanidad. Y Por isso é que a correspondência do verbo é formar a humanidade. Y ahí es cuando procede el Espíritu Santo. E aí é quando procede o Espírito Santo. O sea, de esos dos movimientos, el movimiento del Padre dándose y el movimiento del Hijo correspondiendo, es lo que hace que proceda, la tercera persona de la divinidad. Ou seja, desses dois movimentos, o movimento do Pai dando-se, o movimento do Filho correspondendo, é o que faz que proceda, né, a terceira pessoa da divindade. Ahora, a ver si se entiende lo que voy a decir. Vê se vocês vão entender o que eu vou dizer. La correspondencia del Hijo es formar su humanidad, crear su humanidad. A correspondência do Filho é formar sua humanidade, criar sua humanidade. Por lo tanto, Jesús, como materia, es la plenitud del amor divino. Portanto, Jesus, como matéria, é a plenitude do amor divino. Sin Jesús, Jesús es el eje de la Trinidad. Jesus é o feixe da Trindade. Sin Jesús, bueno, Jesús es el amor del Padre y el amor para el Padre. Jesus é o amor do Pai e o amor para o Pai. Si Jesús no estuviera, Dios no sería amor. Se Jesus não estivesse, Deus não seria amor. Si Jesús no estuviera, Dios no se podría manifestar. Se Jesus não estivesse, Deus não poderia se manifestar. ¿Sí? Entonces Jesús es el centro de la Trinidad. Então, Jesus é o centro da Trindade. Por eso nos dice que el amor, refiriéndose al amor divino, llegó a lo indecible en su perfección. Por isso nos diz que o amor, referindo-se ao amor divino, chegou ao indizível em sua perfeição. Al hacerse carne. Para fazer-se carne. ¿Sí? Entonces tenemos una imagen más clara de quién es Jesús. Então temos uma imagem mais clara de quem é Jesus. Sim, quando fala se o amor, se Jesus corresponde ao movimento do Pai, né, de dar-se como humanidade divina, e o amor completo é o movimento dos dois, do Pai e do Filho, que aí é a procedência do Espírito. O Espírito Santo é o amor. Uhum. O amor é o Espírito Santo. Que é esse movimento de dar-se e corresponder. Así es. Dios tiene dos reinos. Deus tem dois reinos. El reino interior en el adintra de la Trinidad. O reino interior no adintra da Trindade. Está formado por el Padre generando al Hijo y el Hijo correspondiendo al Padre y procediendo el Espíritu Santo. Está formado pelo Pai gerando o Filho correspondendo ao Pai e procedendo o Espírito Santo. Pero ya conocimos que la correspondencia del Hijo
es formar la humanidad de Él. Mas já conhecemos que a humanidade, que a correspondência do Filho é formar a humanidade dele. Ahora, ahí se forma el amor y la función del amor es comunicar todo lo que tiene. Agora aí se forma o amor e a função do amor é comunicar tudo o que tem. O sea, el amor es darse. Ou seja, o amor é dar-se. Y ahora ya tiene a quien darse, que es a la humanidad del Verbo eterno. E agora já tem a quem dar-se, que é a humanidade do Verbo eterno. Por lo tanto, Dios en su interior está completo, tiene su reino completo. Portanto, Deus em seu interior está completo, tem o seu reino completo. Porque Dios ya puede amar tanto al Hijo, el Hijo corresponde, como ama a Jesús y Jesús le corresponde. Porque Deus já pode amar tanto o Filho corresponde, como ama Jesus e Jesus lhe corresponde. Pero ahora que Jesús, esa naturaleza humana de Él, no tiene con quién convivir. Mas agora Jesus, nessa natureza humana dele, não tem com quem conviver. Desde la naturaleza divina está completo, A partir da natureza divina, ele está completo. pero desde la naturaleza humana no tiene con quién compartir lo suyo. Mas na natureza humana, ele não tem com quem compartilhar o que é seu. Y de ahí venimos nosotros, la necesidad de crearnos a nosotros. E é daí que nós viemos. Aí a necessidade de criar a nós. Por eso Jesús dice en el libro del cielo que antes de crear a la humanidad, Por isso, Jesus diz no livro do céu que antes de criar a humanidade, le dijo a su amor, no quiero estar solo, lhe disse ao seu amor, não quero estar sozinho. quiero una criatura con la cual poder compartir todo lo mío. Quero uma criatura com a qual eu possa compartilhar tudo que é meu. Entonces, es creado el ser humano y para que Jesús pueda compartir lo suyo, Então é criado o ser humano e para que Jesus possa compartilhar o que é seu, se necesita que ese ser humano sea también divino. necessita-se que esse ser humano seja também divino. Por lo tanto, la forma de lograrlo es darle la vida divina. Portanto, a forma de conseguir é dar-lhe a vida divina. Y la vida divina son todos los atributos de Dios unidos juntos E a vida divina são todos os atributos de Deus unidos, juntos. y la divina voluntad para poder mover o poder poner en práctica esos atributos. E a divina vontade para poder mover ou poder colocar em prática esses atributos. Por eso es que Adán recibe, cuando Dios le da el aliento, Jesús se pone dentro del hombre, pero también, o sea, se pone como todos los atributos y se pone Él, que es la divina voluntad, para mover los atributos divinos a través de Adán. Por isso é que Adão, quando Deus o coloca a respiração, Jesus coloca dentro do homem também. Ou seja, coloca-se com todos os atributos e coloca nele, que é a divina vontade, para mover os atributos divinos através de Adão. Y ahora sí, Jesús se dona totalmente a nosotros, o sea, nos ama. E agora sim, Jesus se doa totalmente a nós, ou seja, nos ama. Y ahora nosotros podríamos amarlo de la misma manera. E agora nós poderíamos amá-lo da mesma maneira. Porque teniendo la divina voluntad, nos podemos dar, pero en forma divina.
porque tendo a divina vontade, nós podemos nos dar, porém, de forma divina. Y ahora sí, todo está completo. Dios tiene su reino dentro de él, en el adintra, y tiene su reino fuera de él, en el adextra. E agora sim, tudo está completo. Deus tem o seu reino dentro dele, no adintra, e tem o seu reino fora dele, no adextra. Que esa es nuestra finalidad. Essa é a nossa finalidade. Permitir que Jesús se manifieste, que Dios manifieste a través de Jesús todo lo que Él es en nosotros. Permitir que Deus se manifeste em Jesus, através de Jesus, tudo o que ele é em nós. ¿Sí? Por eso es que en la última cena, Por isso é que na última ceia, Jesús, después de haber dicho que todavía tenía mucho que decirnos, Jesus, depois de haver dito que ainda tinha muito que dizermos, dice que cuando venga el Espíritu de verdad, Él Él va a comunicar poco a poco hasta la verdad plena. disse que quando viesse o Espírito da Verdade, ele iria comunicar, pouco a pouco, até a verdade plena. ¿Sí? Y después dice, no hablará de lo suyo. E depois disse, não falará do que é seu. O sea, el Espíritu Santo no viene a hablarnos de Él. Ou seja, o Espírito Santo não vem falar-nos sobre ele. Dice, Él hablará de lo mío, y digo mío porque todo lo del Padre es mío. Ele disse, ele falará do que é meu, e digo meu porque tudo que é do Pai é meu. Por lo tanto, la verdad plena es Jesús. Portanto, a verdade plena é Jesus. Él dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Entonces, lo que el Espíritu Santo nos viene a revelar es a Jesús, pero en la parte divina. Então, o que o Espírito Santo vem a nos revelar é Jesus, porém na parte divina. Cómo actuaba la parte humana con la parte divina. Como atuava a parte humana com a parte divina. ¿Sí? Y esa actuación, ahora Él quiere que nosotros recibamos todo lo de Él. E essa atuação, agora ele quer que nós recebamos tudo dele. Por lo tanto, que recibamos todo lo que es de Dios. Portanto, que recebamos tudo que é de Deus. Porque Él dice, todo lo del Padre es mío. Porque ele diz, tudo que é do Pai é meu. Y si Jesús nos quiere dar todo lo de Él, E se Jesus nos quer dar tudo que é dele, lo que nos quiere dar es todo lo del Padre. o que ele nos quer dar é tudo que é do Pai. Eso es lo que deberíamos de ser, Luciana. Isso é o que deveríamos ser, Luciana. Nós estamos diante do Espírito Santo com esse livro do céu, que comunica toda essa verdade. Uhum. E faz a gente voltar mesmo, né, para a origem, sabendo o que a gente é. E é esse conhecimento que vai fazendo a gente deixar tudo o que é humano e seguir. Así es, porque lo que es humano no es nuestro. Não é nosso. O que é humano não é nosso. Lo que es humano es la parte animal. O que é humano é a parte animal. ¿Sí? Nosotros deberíamos de tener la parte divina rigiendo en nosotros. Nós deveríamos ter a parte divina regendo em nós. Así que ese es nuestro trabajo. Então, esse é o nosso trabalho. Y ojalá que lo logremos. E oxalá que consigamos. Y una vez teniendo esta parte divina en nosotros, todo lo que suceda
todo lo que suceda E uma vez tendo essa parte divina em nós, tudo que aconteça, en nuestra vida, debemos tomarla de la misma manera que Jesús tomó todo lo que le pasó. em nossa vida, devemos tomá-la da mesma maneira que Jesus tomou tudo o que ele passou. Esto es una de las confusiones más generales que hay en la divina voluntad. Esta é uma das confusões mais gerais que há na divina vontade. Que siempre se pregunta cómo poder resolver algún problema material, moral, espiritual, el que sea, desde la divina voluntad. E sempre se pergunta como podemos resolver algum problema material, moral, espiritual, ou seja, através da divina vontade. Y no es resolver. E não é resolver. La divina voluntad quiere vivir en nosotros todas nuestras situaciones. A divina vontade quer viver em nós todas as nossas situações. Quiere divinizar todos los estados del ser humano. Quer divinizar todos os estados do ser humano. Buenos, malos, tristes, alegres, sufrimiento, gozo. Bons, maus, tristes, alegres, sofrimentos e gozo. Para que realmente podamos decir que tenemos vida divina. Para que realmente possamos dizer que temos vida divina. Si no es así, entonces estamos quitando una parte de esa vivencia. Se não é assim, então estamos tirando uma parte dessa vivência. Y nunca podremos hacer vida en la divina voluntad. E nunca poderemos fazer vida na divina vontade. ¿Sí? Entonces, simplemente a vivir, pero a vivir en la divina voluntad. Então, simplesmente vamos viver, mas viver na divina vontade. ¿Alguna otra pequeña pregunta? Alguma outra pequena pergunta? Doutor, diante de tanta maravilha, de tanta grandeza, o certo é ficar calado mesmo. ¿Será grandeza y será maravilla? Yo creo que no, ¿verdad? Debería de ser natural. Sim, mas é uma novidade para nós. E isso faz com que a gente fique sem palavras. Así es. La única palabra que debemos tener es wow. A única palavra que temos que ter é uau. Ou então Fiat. Fiat. El fiat es la aceptación, pero la primera palabra es decir wow. Uau, é verdade. Fiat é aceitação, mas a primeira palavra é dizer uau. Uau, uau, que grandeza. Así es. Que maravilha sou eu. Hablando de eso es muy importante porque también vivir las cosas, las situaciones, también hay una lectura que dice que las cruces son las monedas. Entonces, las situaciones buenas, malas, tristes, son también la repetición de la vida de Jesús en nosotros. Entonces, deberíamos nos sentirnos afortunados cuando pasamos por algo bueno. O cuando pasamos por algo malo. Sí, también, claro. Agora fala em português, Cíntia. O que eu falei é que há uma leitura do livro do céu que fala que as cruzes são as moedas. Quanto mais moedas a gente tem, né? Quanto Livro mais 4. Né? E é muito importante porque não é o resolver o problema, mas é o viver para corresponder a Jesus, porque foi essa
repetição dessa vida que gerou os atos de Jesus, que já foi vivido por nós através dele. E agora a gente repete essa mesma vida. E quando a gente fala não, ou então a gente fala uau, né, doutor? Uau! Então a gente acaba desprezando a cruz, e o valor do sofrimento ele é muito grande, tanto dos sofrimentos bons, como também das coisas ruins, porque eu vejo muito que a gente se compara muito nesse patamar, porque a gente pensa que ele vai viver a crucificação no corpo, no físico, e eu vejo muito, eu acompanho muito o doutor em alguns grupos, e ele sempre está explicando que muitas vezes a gente não está vivendo nada ruim, a gente não está vivendo um sofrimento, uma situação na família, mas o nosso interior tem que ter esse ato dentro do nosso interior, e não deixar perder isso, né? Viver isso por nós e por toda a família humana, que é importante esse ponto. Ujú. Bueno, Bueno, vamos a las lecturas. sí, Sim, doutor. sí, doctor. ¿Cuál nos toca, Eliane? 12h37. Bueno, Pronto, posso começar? ¿sí? 16 de março de 1918. Alimento de Jesus. Senti uma grande necessidade e dirigi a Jesus os meus dolorosos lamentos, e ele, todo bondade, saiu de dentro de mim, vestido com uma túnica adornada de diamantes fulgidíssimos, e como despertando de um profundo sono, todo ternura me disse: minha filha, que queres? Teus lamentos feriram meu coração e me despertei para responder de imediato às tuas necessidades. Tu deves saber que eu estava no teu coração, e à medida que tu fazias as tuas obras, as tuas orações, as reparações, conforme te derramavas no meu querer e me amavas, eu tomava tudo para mim e me servia disso para me alimentar e embelezar a minha veste de diamantes preciosos. Tanto é verdade isto, que enquanto você me amava, rogava e fazias outras coisas, eu não ficava em jejum como se nada fizesses. Eu tomava tudo para mim, pois tu me destes plena liberdade. Agora, quando a alma faz isso, eu não sei estar em repouso em suas necessidades. Faço tudo para ela. Diga-me, o que queres então? Vamos a ver esto, ¿sí? O sea, en la medida, dice Jesús, en la medida que haces tus actos, tus oraciones, las reparaciones, Jesus diz, na medida em que você faz teus atos, tuas orações, as reparações, dice, conforme te viertes en mi querer y me amas, conforme te derramas no meu querer e me amas, o sea, cuando la criatura le está ofreciendo el amor, pero el amor divino, entonces él toma todo eso ou seja, quando a criatura lhe está oferecendo o amor, porém o amor divino, então ele toma tudo isso, que es divino y lo toma como alimento para él y como adorno para su vestidura. e toma tudo isso que é divino, toma como alimento para ele e como um adorno para a sua vestimenta. O sea, Jesús quiere ser alimentado por nosotros y la realeza de él, la vestidura de él, E Jesus quer ser alimentado por nós, e na realeza dele, na sua vestimenta, son nuestros actos.
são os nossos atos, pero actos hechos en la divina voluntad. mas atos feitos na divina vontade. Y eso es lo que a Él le da esplendor, E isso é o que dá a ele o esplendor. o sea que en realidad lo que estamos haciendo es glorificando a Jesús. Ou seja, na realidade, o que estamos fazendo é glorificando a Jesus, Porque estamos cumpliendo la finalidad de todo lo que Él vino a realizar en la tierra. porque estamos cumprindo a finalidade de tudo que ele veio fazer na Terra. ¿Sí? Y entonces dice, conforme tú haces esto, yo no quedo en ayunas como si nada hicieras. E então diz, conforme tu fazes isto, eu não fico em jejum como se nada fizesses. Y todo lo que haces lo tomo para mí, porque tú me has dado esa libertad de que lo tuyo es mío. E tudo que fazes eu tomo para mim, porque tu me deste essa liberdade de que o que é teu é meu. Y aquí es donde se lleva a cabo ese intercambio de vida. E aqui é onde se realiza esse intercâmbio de vida. Él nos da su vida divina a nosotros, Ele nos dá a sua vida divina a nós, pero nos la da en propiedad. mas nos dá em propriedade. Ahora, esta propiedad ya es mía y yo se la regreso a Él, pero se la regreso como si fuera mía. Agora, esta propriedade já é minha e eu devolvo a ele, mas devolvo como se fosse minha. Y Él no toma en cuenta que lo que le estoy dando me lo dio Él, sino que lo toma como si yo lo tuviera y se lo diera. E ele não leva em conta do que eu estou dando, que seja meu, mas sim, ele toma como se tivesse, como si fuera nuestro y como se se lo fosse estamos nosso. dando, y se lo estamos dando a Él. Sim, como se fosse nosso e nós estamos dando a ele. Entonces, Él nos da su vida divina y nosotros le damos nuestra vida divina. Então, ele nos dá a sua vida divina e nós lhe damos nossa vida divina. Y eso es lo que lo hace feliz, lo que le da el alimento y lo que lo adorna, que en realidad no es más que la gloria que Él recibe por haber cumplido su finalidad. E isso é o que o faz feliz, o que lhe alimenta e é o que adorna. Na realidade, não é nada mais do que a glória que ele recebe por haver cumprido a sua finalidade. Y luego viene la parte mejor para la criatura, mejor desde el punto de vista de vida en la tierra. E logo vem a parte melhor para a criatura, melhor através do ponto de vista da vida na Terra. Porque dice que cuando hacemos esto, cuando estamos en esta relación de amor, Porque diz que quando fazemos isto, quando estamos nesta relação de amor, dice, yo no sé estar en reposo en sus necesidades. diz, eu não sei estar em repouso em suas necessidades. ¿Sí? Y me hago todo para ella. E faço de tudo para ela. Esta frase, por favor, vamos a grabarla en nuestra mente. Essa frase, por favor, vamos gravar na nossa mente. Cuando nosotros le damos a Él lo que Él desea recibir, Quando nós damos a ele o que ele deseja receber, Él se va a suplir a nuestras necesidades. ele vai suprir nossas necessidades. Nos va a dar todo lo necesario para poder tener una solución a los problemas. Nos vai dar todo o necessário para poder ter uma solução para os problemas. Esto no quiere decir resolver materialmente el problema, Isso não quer dizer resolver materialmente o problema, sino que nos va a dar las gracias, la fuerza, todo lo necesario para vivirlo en la divina voluntad.
mas Ele vai nos dar a graça, força, tudo necessário para viverlo na divina vontade. Y eso se va a convertir en gloria para Él, en gloria para el Padre, en amor para toda la divinidad y toda la familia humana. E isso vai se converter em glória para Ele, para o Pai, para toda a divindade e toda a família humana. Y para aumento de gloria en la criatura que lo hace. E para o aumento de glória na criatura que o faz. Así que, ¿qué es lo que necesitamos en esta vida? Então, o que é que necessitamos nesta vida? Es darle plena libertad de poder tomar todo lo que nosotros le damos, pero lo divino. É dar-lhe plena liberdade de poder tomar tudo que nós lhe damos, porém, o divino Pero para eso necesitamos vivir plenamente en esta divina voluntad. Mas para isso necessitamos viver plenamente nesta divina vontade. Por lo tanto, lo que necesitamos es el desapego total de todo. Portanto, o que necessitamos é o desapego total de tudo. El abandono pleno en sus brazos, O abandono pleno em seus braços. con la total confianza de que Él hará y suplirá todo lo que necesitemos. Com total confiança de que Ele fará e suprirá tudo o que necessitamos. Desde el punto de vista material, nos ofrece nunca nos faltará lo necesario. Através do ponto de vista material que Ele nos oferece, nunca nos faltará o necessário. Desde el punto de vista moral, Él ofrece, Él promete las más grandes conversiones. Do ponto de vista moral, Ele oferece, Ele promete as maiores conversões. Y otra promesa, que ninguno de los que le pertenecen a esa criatura se perderá. E uma promessa também de que nenhum dos que lhe pertencem se perderá. ¿Sí? Y luego, desde el punto de vista espiritual, E desde o ponto de vista espiritual, que todo lo que es divino será nuestro. e tudo que é divino será nosso. Así que estas son las consecuencias de vivir en la divina voluntad. Estas são as consequências de viver na divina vontade. La fuerza, la luz, el conocimiento, los méritos para vivir cualquier situación que estemos pasando. A força, a luz, o conhecimento, os méritos para viver qualquer situação que estejamos passando. Pero para eso se necesita el pleno abandono en Él. Mas para isso se necessita o pleno abandono nele. Y la plena confianza de que no nos va a fallar. E a plena confiança de que ele não vai falhar. ¿Sí? Y también en el lado moral y en el lado espiritual. E também do lado moral e no lado espiritual. Así que este resumen, esta pequeña lectura, este pequeño párrafo, nos está abriendo las puertas de esa riqueza infinita que es Dios. Este pequeno parágrafo nos está abrindo as portas desta riqueza infinita que é Deus. ¿Sí? Y que lo único que necesitamos para poseerla es decir sí, fiat. E que o único que necessitamos para poder possuí-la é dizer sim, fiat. Ese fiat, ese sí, significa no quiero lo mío, sino quiero lo tuyo. Esse fiat, esse sim, significa não quero o meu, mas sim quero o teu. Se está repitiendo lo que Dios hizo en su interior. Está repetindo o que Deus fez em seu interior. Se está dando todo Él, ¿sí? Y al darse todo Él, lo que está formando es una vida divina.
Ele está se dando todo, e ao dar-se todo, o que está formando é uma vida divina. Lo único que hace falta es que nosotros lo sepamos, lo comprendamos y lo aceptemos. A única coisa que faz falta é que nós saibamos, compreendamos e aceitemos. Y digamos, sí. E digamos sim. Seguimos con la lectura, Eliane. Sim, doutor. Só vou ler a perguntinha. Diga-me, então, o que queres? Jesus diz. Eu lhe disse que das minhas extremas necessidades, derramando lágrimas amargas, tanto que banhavam as mãos santíssimas de Jesus, e o doce Jesus me estreitou ao seu coração, do qual derramava no meu uma água dulcíssima, que restaurava por inteiro, e logo acrescentou: minha filha, não temas, eu serei tudo para ti. Se as criaturas te vierem a faltar, eu farei tudo. Te atarei e te desamarrarei. Não te faltarei jamais. Te amo muito. Te fiz crescer em meu querer. És parte de mim mesmo. Serei seu. Guarda e direi a todos: ninguém a toque. Por isso, tranquiliza-te, pois o teu Jesus não te deixa. Uau! Wow, eres parte de mí. És parte de mim. Sí, es fabuloso lo que está diciendo. É fabuloso o que está dizendo. ¿Sí? Y luego, ¿qué querrá decir esto de que Jesús diga, nadie me la toque? E logo Jesus diz: ninguém a toque. O sea, que no haya nada que nos disturbe en la vida, en la divina voluntad. Ou seja, que não haja nada que nos perturbe na vida, na divina vontade. Podrá haber males materiales, males morales, males espirituales, pero Jesús está al pendiente de que nada nos toque, o sea, que nada nos disturbe de la vida en la divina voluntad. Poderá haver males materiais, morais, espirituais, porém Jesus está pendente de que nada nos toque, ou seja, nada nos perturbe na vida dentro da divina vontade. Isso é fantástico, porque nos perturbamos com tantas coisas na vida, e Jesus diz, mas, puxa, você não precisa ficar, me dá tudo, eu cuido, né? Así es. Vamos a recordar una lectura donde él dice, Vamos recordar de uma leitura onde ele diz que entre más piensa uno en lo propio, en nuestros problemas, en lo que es, en lo que corresponde al yo, quanto mais uma pessoa pensa em si próprio, nos problemas, no que corresponde ao seu eu, nos vamos enredando en una red, vamos cayendo en una red que cada vez nos resulta más difícil poder salir. vamos caindo numa rede e cada vez se torna mais difícil poder sair. Y eso no nos permite dedicarnos a él. E isso não nos permite nos dedicar a ele. Y también da lo mismo cuando todo lo que pensamos lo ponemos en él, nos va formando una red que nos brinda la seguridad de estar siempre en él. E também o mesmo quando tudo que pensamos nós colocamos nele e vai formando uma rede que nos brinda a segurança de estar sempre nele. Por eso es que él dice que pensar en uno mismo
encorva al alma. É por isso que ele diz que pensar em si mesmo, que desencorva, Encorva, o sea, curva al A alma. curva-se, a alma se encurva. Isso. Y en vez de ver al cielo, se ve a sí misma. E em vez de ver o céu, vê a si própria, a si mesma. En vez de ver la potencia, la belleza, el amor divino, Em vez de ver a potência, a beleza, o amor divino, quiere ver la potencia, el amor y la belleza humana. quer ver a potência, o amor e a beleza humana. Quiere solucionar sus problemas desde la parte humana y ahí no somos capaces. Quer solucionar seus problemas, a parte humana, e aí não somos capazes. A Clara diz aqui, vou falar em espanhol e tentar traduzir. Solo hay que disponer el alma para ser vida divina. Ujú. Só mesmo quem dispõe a alma para fazer vida divina. Então, dispomos e Deus nos põe. Estamos entregando. E doutor, é ter essa conversa, esse diálogo contínuo com Jesus, de tudo que estamos passando. O sea, debemos estar en una continua unión con Él, Devemos estar numa contínua união com Ele. ¿sí? Esa unión debe ser continua y nunca, nunca dejarnos desviar de Él por las cosas del mundo. Essa união deve ser contínua e nunca devemos deixar-nos desviar dele pelas coisas do mundo. Recordemos que la vida en la divina voluntad es lo que Él llama el cuarto grado de vida en ella. Recordemos que a vida na divina vontade é o que ele chama de quarto grau de vida nele. O sea, el cuarto grado quiere decir que la criatura se funde totalmente en el sol divino. O quarto grau quer dizer que a criatura se funde totalmente no sol divino. Y ya no tiene contacto con la tierra. E já não tem contato com a terra. Por lo tanto, las cosas de la tierra ya no la afectan. Portanto, as coisas da terra já não a afetam. Y ahora, en vez de necesitar las cosas de la tierra, ahora la tierra necesita de esa criatura. E agora, em vez de necessitar das coisas da terra, agora a terra necessita dessa criatura. Ese es el cuarto grado. Esse é o quarto grau. Porque todavía el tercer grado, que es cuando la criatura recibe la luz plena, esa luz total, pero sigue parada en la tierra. Todavia, o terceiro grau, que é quando a criatura recebe a luz plena, essa luz total, mas ela continua parada na terra. Sigue dependiendo de las cosas de la tierra. Continua dependendo das coisas da terra. Y todavía le afectan y le ponen en situación de estar pensando y ocupándose de esas cosas. E ainda afetam e colocam em situação de estar pensando e ocupando-se dessas coisas. Así que animémonos y vamos a desear intensamente llegar a ese cuarto grado. Animemos-nos e vamos desejar intensamente chegar a esse quarto grau. ¿Sí? Com certeza. Trabajar también mucho. Hay mucho trabajo. Así es el trabajo del desapego. É o Exacto. trabalho do desapego. Pero vamos a recordar, el desapego no lo logramos nosotros. Ajá. Mas vamos recordar que o desapego não conseguimos nós. El desapego es un don que Dios nos da. O desapego é um dom que Deus nos dá.
E Y temos cuan- que pedir, no, bueno, não? sí, pero la forma de conseguir ese don es llenarnos, rodearnos totalmente de Jesús. A forma de conseguir esse dom é preenchermos, rodearmos de Jesus. Jesús dice que Él nos quiere como una barca en el mar, rodeado totalmente por las aguas del mar. Jesus diz que ele nos quer como uma barca no mar, rodeados totalmente pelas águas do mar. Y dice, una vez que estés rodeado de esas aguas que representan la fe, E diz: uma vez que estejas rodeado dessas águas que representam a fé, y como la fe soy yo, e como a fé sou eu, Él nos va a conceder algunos dones. ele vai nos conceder alguns dons. El primer gozo es entender las cosas reveladas. O primeiro gozo é entender as coisas reveladas. El segundo gozo es el fastidio de todo aquello donde antes nos sentíamos llamados. O segundo gozo é o fastio de tudo aquilo onde antes nos sentíamos chamados. Y el tercer gozo es el desapego total de todo. E o terceiro gozo é o desapego total de tudo. Por lo tanto, lo que nosotros debemos hacer es llenarnos de Jesús. Portanto, o que nós devemos fazer é preenchermos de Jesus. Y eso lo hacemos a través de la lectura, lo hacemos a través de la meditación. E isso fazemos através da leitura, fazemos através da meditação. Y para eso tenemos el libro de cielo, que son todas las verdades que nos van descubriendo quién es Jesús y qué quiere Jesús de nosotros. E para isso temos o livro do céu, que são todas verdades que vamos descobrindo quem é Jesus e o que quer Jesus de nós. Bom, o livro do céu já temos até o 26º volume, que a Ana e a Lígia estão à frente da execução desses livros. Qué bueno. E são bons, né, doutor? Un aplauso. Oh, beleza, maravilha. Qué bueno, Então, bendito sea Dios. Eliane, hay una pregunta, hazla para el doctor, que yo creo que es importante. Perdón por interrumpir. sim, o que fala em português agora. Faz uma pergunta, porque tem uma pergunta e eu creio que é importante para as pessoas. Uma pergunta que está no chat. Se você quiser, eu faço. Faz, porque eu não entendi muito bem. Fale. Doctor, voy a hacer una pregunta que está en el chat, ¿sí? Una chica pregunta, ¿la perfecta fusión con el Señor es llegar al cuarto grado? Fala em Sim. português agora. Sí, A perfeita fusão com o Senhor é chegar ao quarto grau? así es. Es ese fundirnos totalmente con Él. Isso mesmo, é fundirmos totalmente com ele. Então, queremos águas mais profundas nesse barco. La necesidad del desapego es porque Él no se puede fundir en mí, en una criatura, si existen virtudes o vicios humanos. A necessidade de desapego é porque ele não pode fundir-se numa criatura se existem virtudes ou vícios humanos. Porque Él tendría que vivir o con nuestras virtudes o con nuestros vicios. Porque ele teria que viver ou com nossas virtudes ou com nossos vícios. Y eso no lo va a hacer. E isso ele não vai fazer. Él quiere vivir con lo suyo y nos quiere compartir lo suyo para que nosotros vivamos junto con Él de ello. Ele quer viver com o seu e quer compartilhar o que é dele, para que nós vivamos junto com ele disso.
Vamos a leer la otra, Eliane. Sim. 19, leitura 38, 19 de março de 1918. Jesus sente náusea pela desunião dos sacerdotes. Continuando o meu estado habitual, o meu sempre amável Jesus veio todo aflito e disse-me: minha filha, que náuseas sinto pela desunião dos sacerdotes. É intolerável para mim. A vida desordenada deles é a causa pela qual minha justiça permitirá que meus inimigos lhes ponham as mãos para maltratá-los. Já os maus estão prestes a lançar-se contra eles, e a Itália está a ponto de cometer o maior pecado, de perseguir a minha igreja e de manchar as mãos com sangue inocente. E enquanto dizia isso, fazia-me ver as nossas nações aliadas devastadas, muitos lugares desaparecidos e a sua soberba abatida. Esta lectura nos da una idea de esa necesidad que hay de rezar y de actuar a nombre de todos los sacerdotes. Essa leitura nos dá uma ideia da necessidade que há de rezar e de atuar em nome de todos os sacerdotes. O sea, a todos nuestros actos en la divina voluntad, ofrecerlos para la conversión de los sacerdotes, Ou seja, todos os nossos atos na divina vontade, oferecê-los pela conversão dos sacerdotes, para que regresen al orden, para que regresen a esa finalidad que es su ministerio. para que regressem à ordem, para que regressem a essa finalidade que é o seu ministério. Y si de esto hablaba en 1918, E se isso ele falava em 1918, o sea, hace 108 años, ou seja, 108 anos, ¿qué dirá el día de hoy? que dirá o dia de hoje? ¿Sí? Los sacerdotes necesitan mucho de nuestra oración Os sacerdotes necessitam muito de nossa oração. y en la medida que ellos se vayan acercando cada vez más a Dios, a su voluntad, E à medida que eles vão se aproximando cada vez mais de Deus, da sua vontade, las cosas irán mejorando y los flagelos podrán ir disminuyendo. as coisas irão melhorar e os flagelos poderão ir diminuindo. ¿Sí? Sim. Vamos a la siguiente. Sí. Eliane. 39, 28 de março de 1918. Continuando o meu estado habitual, tratava de fundir-me no divino querer, e meu doce Jesus me disse: minha filha, cada vez que a alma entra em meu querer e reza, age, sofre, etc., ela adquire tantas novas belezas divinas, de modo que um ato a mais ou a menos, feito em minha vontade, é uma beleza a mais ou a menos que a alma adquire. E não só isso, mas em cada ato, a mais que ela faz em minha vontade, recebe força, sabedoria, amor, santidade e outras coisas divinas a mais. E enquanto recebe as qualidades divinas, deixa as humanas. De fato, operando em meu querer, o humano fica como que suspenso, e a vida divina age e toma lugar, e meu amor tem a liberdade de atuar na criatura. É isso. Entonces, otra vez vuelve a repetir prácticamente lo mismo. Sim. Outra vez ele volta a repetir praticamente o mesmo.
O sea que entrando en el querer divino, obrando en él, rezando en él, sufriendo en él, ojo con esto último, sufriendo en él, Ou seja, que entrando no querer divino, agindo nele, rezando nele, sofrendo. Preste atenção nesse último, sofrendo nele. ¿sí? Es como si esa criatura adquiere bellezas divinas. Essa criatura adquire belezas divinas. O sea, son actos que van embelleciendo al alma y que van aumentando la gloria que esa alma debe recibir y sobre todo aumento de la vida divina en ella. Ou seja, são atos que vão embelezando a alma e que vão aumentando a glória que essa alma deve receber e, sobretudo, o aumento da vida divina nela. ¿Sí? Y dice que en cada acto también toma fuerza, sabiduría, amor, santidad y otras cosas divinas demás. E diz que em cada ato também ganha força, sabedoria, amor, santidade e outras coisas divinas a mais. O sea, va aumentando la plenitud de la vida divina que tiene la criatura. Ou seja, vai aumentando a plenitude da vida divina que tem a criatura Y se va quitando la parte humana. e vai tirando a parte humana. ¿Sí? Así que esta es la manera de cómo ir desarrollando cada vez más esta vida divina que Dios nos quiere compartir. Esta é a maneira de como ir desenvolvendo cada vez mais esta vida divina que Deus nos quer compartilhar. Y lo que se logra con él es que su amor desahogue totalmente en el obrar de la criatura. E o que se consegue com isso é que o seu amor se derrame totalmente no lar, é o hogar? En el obrar de la No criatura. agir da criatura. ¿Sí? Que ese es prácticamente lo que es darle la gloria que él necesita. Isso é praticamente dar a glória que ele necessita. Porque es llevar a cabo la finalidad de todas sus obras. Porque realiza-se a finalidade de todas as suas obras. Por eso dice que la divina voluntad es la corona de la obra de la creación y de la redención. Por isso é que diz que a divina vontade é a coroa da obra da criação e da redenção. Aprender realmente o modo divino. Uhum. Así es. Essa entrega, esse abandono. Se a gente entender que isso que a gente passa é uma escola para aprender, né? É uma escola. O sofrimento, as provações, tudo isso está sendo uma escola do abandono para aprender. Às vezes, as coisas parecem que vêm aos bordões, assim, em quantidade. Jesus, eu acho que Jesus está dizendo, se abandone, minha filha, senão vem mais. Así es. Y en la lectura siguiente, en la 12:40, Sim. E na leitura seguinte, na 12:40, ahora Jesús nos va a hablar. Primero, vamos a ver lo que decía Luisa, que Luisa se está quejando que ni siquiera podía oír la misa. primeiramente vamos ver o que dizia Luísa. Ela está se queixando que nem sequer podia ouvir a missa. Y entonces Jesús le dice, bueno, ¿quién forma el sacrificio? Se refiere al sacrificio de la Eucaristía, al sacrificio del ofrecimiento de él al Padre. Então, Jesus diz, bom, quem é que forma o sacrifício? Ele se refere ao sacrifício da Eucaristia,
o sacrifício do oferecimento dele ao Pai. Dice, ¿qué acaso este sacrificio no soy yo? Ele diz: acaso esse sacrifício não sou eu? Dice, ahora el alma que vive conmigo y en mi querer, Diz: agora a alma que vive comigo e no meu querer, si yo en cada sacrificio, encontrándome en cada sacrificio, se eu em cada sacrifício, encontrando-me em cada sacrifício, el alma que vive en la divina voluntad queda como sacrificada junto conmigo. a alma que vive na divina vontade fica como que sacrificada junto comigo. Y dice, no en una misa, sino en todas las misas, E diz: não em uma missa, mas sim em todas as missas. y viviendo en mi querer, queda consagrada conmigo en todas las hostias. E vivendo no meu querer, fica consagrada comigo em todas as hóstias. ¿Sí? Entonces, esto es enorme lo que nos está diciendo. Então, isso é enorme, é ótimo o que está nos dizendo. Estamos con Él en cada misa. Estamos com ele em cada missa. Quedamos sacrificados junto con Él Ficamos sacrificados junto com ele. en todas las misas, las pasadas, presentes y futuras. Em todas as missas, as passadas, presentes e futuras. Cada vez que el sacerdote consagra, eleva la hostia, Cada vez que o sacerdote consagra, eleva a hóstia, que es cuando está Cristo ofreciendo su sacrificio al Padre, que é quando Cristo está oferecendo o seu sacrifício ao Pai, estamos junto con Él en esa misma ofrecimiento para amarlo, repararlo y darle la gloria que Él requiere. estamos junto com ele neste mesmo oferecimento para amá-lo, repará-lo e dar-lhe a glória que ele requer. Creo que esto es algo inaudito. Sim. Creio que isso é algo indizível. Y luego, como que la criatura queda en cada hostia junto con Jesús, E logo, Quando- como que cada criatura fica em cada hóstia junto com Jesus, cada vez que Él es recibido por una persona, vamos junto con Él en el interior de aquella persona para protegerlo, para amarlo, para que no sea ofendido. cada vez que ele é recebido por uma pessoa, vamos junto com ele no interior daquela pessoa, para protegê-lo, para amá-lo, para que não seja ofendido. ¿Se dan cuenta de lo que quiere decir vivir en la divina voluntad? Percebem o que quer dizer viver na divina vontade? Es inaudito lo que nos está diciendo. Hemos estado en todos los corazones, en todas las almas que han recibido a Jesús y estamos ahí para repararlo y para amarlo. É inédito o que ele está nos dizendo. Temos estado em todos os corações, em todas as almas que têm recebido Jesus. Estamos aí para repará-lo e para amá-lo. Y ahora, si tomamos esto en cuenta, cuando la criatura viviendo en la divina voluntad hace sus actos, E se levarmos em conta isto, de quando a criatura, vivendo na divina vontade, faz seus atos, y que cada acto se genera una vida divina, e que cada ato gera uma vida divina, de Jesús, estamos junto con Él para darle la gloria y el amor que Él requiere. uma vida divina de Jesus, estamos junto com ele para dar-lhe a glória e o amor que ele requer. O sea que estamos supliendo no solo en la vida sacramental en nuestros actos, Ou seja, que estamos suprindo não somente a vida sacramental em nossos atos, sino estamos supliendo la gloria y el amor que toda la familia humana debe darle cuando comulga.
mas estamos suprindo a glória e o amor que toda a família humana deve dar-lhe quando comunga. Muy ¿No les, lindo, muy ¿No lindo. les parece maravilloso? Sim, Muy, muy lindo. Não há palavras não tem palavra. para expressar. Así es. Bueno, pues esto es la divina voluntad. Bem, gente, isso é a divina vontade. Mas ¿Quieren vamos vivir ver en se ella? Querem viver nela? Sí. eu quero. Sí, eu não quero nunca sair de ella. Também Não. não, Márcia. De ninguna manera salir, jamás. Bueno, pues por favor, vámonos a ir adentrando cada vez más. Ajá, sí. Bom, vamos ir Águas entrando mais cada vez mais. profundas. Sim, Y vamos a hacer todo lo posible porque esta vida divina se establezca ya en nosotros y podamos realmente decirle a Jesús, estoy contigo en donde quiera que estás tú. vamos fazer o possível para que essa vida divina se estabeleça em nós e podemos dizer para Jesus, vamos estar contigo onde queres que estejamos contigo. Bueno, Maravilhoso esse encontro de hoje. pues qué bueno, bendito sea Dios. Sim, Bendito seja. Nos vemos la próxima semana. Sim, doutor. graças, doutor. Graças, Más doutor. preguntas, doctor, y más hablantes. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Tchau. Tchau, Natália. O Márcio, o Liane, isso está gravada, Liane, essa aula? Tá, esse Ah, encontro, sim. Eu preciso ouvir de novo.